Muito bem, depois das EDPs, desculpem, depois das EDOs, vamos às EDPs. A primeira EDP que nós vamos ver aqui vai ser a EDP de Laplace, que não tem nada a ver com o transformado de Laplace. Tem a ver com esse cidadão aqui. Provavelmente foi ele que inventou a transformada de Laplace, mas equação de Laplace não tem nada a ver com o transformado de Laplace. A equação de Laplace é essa equação aqui que parece bem simples, ó. Concavidade nula em 1D, isso quer dizer. Então, derivada segunda igual a zero. Isso é um pouco mais complexo, tá? Aqui está em 3D, por isso que está um triângulo aqui, né? Tem 3 dimensões. E, na prática, né, esse T, por enquanto, é temperatura, depende da aplicação. Isso é derivada segunda da temperatura com relação a x, mais derivada segunda da temperatura com relação a y, mais derivada segunda da temperatura com relação a z igual a zero. Veja que a coisa sempre pode ser mais complicada. Bom, mas se fosse um D, né, esquece tudo isso aqui, deixa um D, que fica bem mais fácil, que é o caso de uma temperatura, né? Imagina aqui uma parede com parede larga, hein? 1 metro, né, de parede. Aqui você tem uma temperatura e aqui você tem outra temperatura fixa. E você quer saber como é a distribuição de temperatura aqui, né? Não preciso nem pensar muito, né, para saber que vai ser algo assim, né? Começa com 30 graus, que é a temperatura externa aqui, né? E termina com 15, né, que é a temperatura interna. E ela vem sem concavidade alguma, ela é uma linha reta. Isso só no sentimento eu descubro, né? Mas o Laplace formalizou isso. Ele disse que para ser uma linha reta, a concavidade tem que ser nula, ou seja, a derivada é nula. A derivada segunda é nula. E vamos ver isso. Bom, se você está dizendo que a derivada segunda da temperatura, com relação ao espaço, né, e não com relação ao tempo, né, sendo a temperatura apenas função do espaço, se fosse 3D, x, y, z, como é 1D, é só x, igual a zero. Bom, aí você sabe que a derivada primeira, porque a derivada segunda é a derivada da derivada, né, é igual a uma constante. Bom, se a derivada primeira é igual a uma constante, né, porque a derivada segunda dá zero, a temperatura só pode ser C1, né? Vou chamar esse cara aqui de C1, né? C1x mais C2. C1x mais C2 é a equação da reta. Como que eu enunciaria um problema desses? Encontre a distribuição de temperatura T de x nessa parede, sabendo que a temperatura aqui é 30 e a temperatura aqui nessa borda é 15. E você sabe que em regime permanente, ou seja, quando as coisas não variam mais no tempo, a temperatura num bloco aqui é dada pela equação de Laplace, né? Então, você sabe que a derivada segunda da temperatura é igual a zero. E você sabe que a temperatura no x igual a zero é 30. E a temperatura no x igual a 1 é 15. Pronto, esse é teu problema. Se você tem em 1D o teu problema, nós acabamos de resolver que t de x é igual a C1x mais C2. Aí você substitui, ó, quando x igual a zero, né, então 30 igual a C1 vezes 0 mais C2. Quando x igual a 1, 15 igual a C1 vezes 1 mais C2. Monta o sistema, acha C1 e C2 e achou a tua solução T de x. Bom, por enquanto, em 1D, equação de Laplace é moleza. Tanto é moleza que é uma EDO, não é nem uma EDP ainda. Ela depende só de x. Eu posso ter também como eu falei de temperatura, eu posso ter a distribuição da tensão em um capacitor de placas paralelas, a matemática é a mesma.
Eu posso ter também num capacitor cilíndrico a distribuição de potencial, a matemática é a mesma, ó, derivada da tensão, só que em coordenadas cilíndricas aqui. Eu agora passo para EDP, quando eu tenho, por exemplo, duas cargas, né? Imagine que aqui eu tenho uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Aí eu tenho o campo elétrico, né, apontando as várias superfícies equipotenciais, e o que vai me dar as tensões ou as superfícies equipotenciais é a equação de Laplace. Eu digo que tudo isso aqui é igual a zero, só onde não tem carga. Tá? Como assim? Bom, eu tenho que me lembrar de alguma coisinha lá de Física 3. Né? Em Física 3 eu tinha uma equação que era divergente, talvez vocês não se lembram, né? Divergente, até usando esse triângulo fica melhor, né? Esse triângulo de ponta cabeça, que é o operador Nabla, né? Divergente de epsilon, que é a permissividade, vezes E, igual a densidade volumétrica de cargas. Agora, se eu não tenho carga nenhuma, que é o caso aqui, né? Eu estou analisando em todos os locais, menos aqui e aqui onde tenho carga, tá? Então, se eu tenho uma superfície gaussiana, e se eu não tenho carga dentro dela, isso aqui vai se tornar divergente de epsilon E igual a zero. Se eu tenho carga, se eu pego essa superfície gaussiana, daí é igual aos coulombs por metro cúbico que eu tenho aí. Bom, como estamos trabalhando com a equação de Laplace, eu vou criar minha superfície gaussiana aqui, 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 tudo menos, né? Só onde eu não tenho carga. Então, eu vou fazer isso aqui igual a zero. Esse epsilon tipicamente é constante, né? Como esse aqui é um operador derivado, eu posso jogar para fora e depois passo dividindo. Eu tenho, então, que o divergente do campo elétrico é igual a zero, onde eu não tenho carga. Tá? O que quer dizer divergente do campo elétrico igual a zero? Quer dizer que o número de linhas de campo que entra numa superfície gaussiana que eu inventei, né, é igual ao número de linhas que sai. Diferente de onde eu tenho carga, né? Se eu tiver uma carga aqui e fizer uma gaussiana aqui em torno da carga, só sai linha e não entra nada. Então, a divergência entre entrada e saída de linhas não é zero. É é proporcional à carga que está ali dentro. Por isso que eu fazia igual a ρ. Mas como a gente vai fazer só onde não tem carga, igual a zero. E cadê a equação de Laplace? Ainda não está aqui dentro. Tá? Para eu definir a grandeza potencial, os volts, né? Porque esse E, se vocês lembram bem, ele é dado em Newton por Coulomb, e Newton por Coulomb é igual a volt por metro. Tá? Eu tenho que me lembrar disso. Ó. Que engraçado, né? Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico, né? Só para lembrar o que é campo elétrico, né? Campo elétrico é o seguinte, eu tenho uma cargona, né? Vou desenhar essa aqui mesmo, faz um campo em volta dela, né? E daí se eu colocar uma carguinha, por exemplo, aqui positiva também, uma bem pequenininha, uma que também faz um campo elétrico, mas ele é muito pequeno para influir no campo da cargona, é como a minha gravidade frente à gravidade da Terra, não muda nada, né? Eu vou sofrer uma força de repulsão aqui. Mas se eu pegar esta força e dividir por essa minha carga, é o quanto eu estou sentindo de campo elétrico. Então, é Newton por Coulomb. O engraçado é que Newton é a unidade de força, Coulomb de carga, né? E isso aí vai ser igual a volts por metro, né? Então, você quer dizer que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dividido por Coulomb. Se você fizer essas contas aqui, eu não vou fazer cada passo aqui, não é difícil de fazer, é igual a volts por metro. Você tem que saber bem o que é volts para chegar nisso. Mas eu
eu garanto para vocês que isso dá certo. Então, a unidade do campo elétrico é volts por metro. Tá? Volts é a unidade de tensão elétrica. Mais uma definição que vem agora, ó. O campo elétrico é igual ao gradiente da tensão. Talvez isso não seja tão fácil em termos elétricos, mas em termos de temperatura é mais fácil, tá? Vamos voltar lá para aquele de temperatura, né? Vocês vão de concordar que eu tenho um fluxo térmico, né, da parte mais quente para a parte menos quente. Eu tenho um fluxo. Vou chamar esse fluxo de F. E vocês hão de concordar que o F, né, agora ele aponta num sentido, né, ele é a derivada, né, ele é proporcional à mudança da temperatura no espaço. Né, uma vez que aqui é mais quente e aqui é menos quente. Ele aponta no sentido em que a temperatura diminui. Então vai precisar do menos aqui, ó. Porque a derivada, ela aponta no sentido em que a temperatura aumenta. Simplesmente a derivada com relação a x, ela apontaria para cá. Agora, se eu colocar um menos, eu inverti esse vetor. Agora, né, eu sei que o fluxo aponta no sentido, o fluxo de calor aponta no sentido em que a temperatura diminui. Claro, vai do mais quente para o mais frio. Esse é o processo natural do fluxo de calor. O campo elétrico também, ele aponta no sentido em que o potencial diminui. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 100 volts, e aqui eu posso ter 50 volts. Então, esse é o sentido do fluxo do campo elétrico. Gradiente de V em uma dimensão quer dizer dV dt. Aqui também tem um menos na frente, né? Justo para o campo elétrico apontar no sentido em que o potencial diminui, né? No que a temperatura diminui, se for mais fácil de entender assim. Ah, então agora vai ficar assim, ó. Vai ficar... Esse aqui continua igual. Agora, no lugar de E, eu vou colocar o gradiente de V negativo, né? Igual a zero. Mas como esse menos eu jogo lá para fora, né? Eu vou ficar exatamente com essa equação. Esta equação de Laplace, agora ela é derivada com relação a x em y, ela é 2D, é uma EDP, né? Justo porque ela não depende de uma variável só e depende de duas. Vamos à solução dessa equação, né? Como eu encontro a solução de uma EDP, não é mais de uma EDO. Né? Quando nós fizemos um D, era uma EDO, não era uma EDP. Agora, passemos a uma EDP. Uma forma dele solucionar uma equação diferencial parcial é por separação de variáveis. Tá? Você assume de antemão que a tua solução V é um x de x vezes um y de y. Tá? O teu V de x e de y, o teu V, que depende de x e de y, ele é uma solução tão linda que é um caminhão de uma função de x vezes um caminhão de uma função de y. Você está partindo dessa suposição. Bom, se você parte dessa suposição, você vai jogar essa suposição ali dentro. Né? Então, você vai fazer derivada segunda de V com relação a x. Bom, dv com relação... Você deriva isso aqui duas vezes com relação a x. Isso aqui vai ficar x duas linhas vezes o y, né? Porque é vezes, né? O resto se comporta como constante. Mais... com relação a y, né? Aqui o Mamute se esqueceu do 2. Mais y, duas linhas, vezes x. Tudo isso igual a zero.
você reescreve isto assim, x duas linhas, passa isso para o lado de lá, né? Sobre x igual a menos y duas linhas sobre y, que é a mesma coisa. Veja que isso é uma função de x dividido por uma função de x, que é igual a uma função de y dividido por uma função de y. Só tem um jeito disso ser verdade. Quando eu dividir essa função por essa, vai sobrar uma constante. Não pode sobrar nenhum terminho de x. E quando eu dividir essa por essa, não pode sobrar nenhum terminho de y, vai ser uma constante. Tá? E é isso que eu tenho aqui, ó. Essa constante eu estou chamando de sigma. E esse sigma, ele pode ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Se o sigma for igual a zero, vai dar aquelas soluções que a gente já conhecia para 1D. Se o sigma for menor do que zero, vai dar essas duas soluções. Se o sigma for maior do que zero, vai dar igual a essas aqui. Ai, como é que você chegou, né? Bom, pensa num sigma maior do que zero, né? Imagine que eu tenho x duas linhas sobre x igual a sigma e y duas linhas sobre y igual a sigma. Aliás, aqui vai ter que ser igual ao menos sigma, né? Porque um deles tem o menos. Desse primeiro, nós temos x duas linhas igual a... O que é que derivado duas vezes vai ser sigma vezes x? E o que é que derivado duas vezes vai ser menos sigma vezes ele mesmo? Bom, vocês podem lembrar do seno e do cosseno, né? Se eu pegar o seno, né? Imagine, né? Imagine, por exemplo, o y. Né? Eu vou dizer que o y é igual a c vezes seno de... Bom, eu vou derivar duas vezes, então eu vou colocar aqui raiz de sigma y mais d vezes... Enfim, eu vou copiar aqui debaixo, tá? Que é esse cara aqui, ó. Se você derivar o seno uma vez, vai dar cosseno, e deriva de novo, vai dar menos seno. Se você derivar esse, vai dar menos seno, e depois vai dar menos o cosseno. Esta é a solução adequada para o y quando sigma maior do que zero. O problema é que eu não conheço nada que seja sem esse sinal de menos, né? Essa aqui eu já tinha lá das EDOs, algumas vezes eu caía nessa situação. Agora, a de cima é que eu não conheço. Veja que aqui eu separei uma... Aqui eu tenho duas EDOs, né? Eu tinha uma EDP, que quando eu apliquei separação de variáveis e substituí lá, eu verifiquei que a única solução possível era quando dava uma constante, e agora eu separei uma EDP em duas EDOs. A primeira EDO eu já sei a solução, né? Já é clássica. A segunda eu vou ter que descobrir, né? O que é que derivado duas vezes é igual a multiplicar ele por sigma. E eu descubro que é o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, tá? Porque a derivada do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico, elas não mudam de sinal. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno e do cosseno é o seno. Elas não mudam de sinal, tal como as derivadas do seno e do cosseno circular, né? A derivada do cosseno sempre dá menos seno. Então essa é a solução, né? Quando delta maior do que zero, e a de baixo, né? Quando o delta não, o sigma, né? For menor do que zero. Os hiperbólicos e os circulares, eles se trocam entre si. A próxima etapa é a gente fazer uma aplicação. Aqui eu só espichei isso aqui por 3D, mas o problema é um problema 2D, onde eu coloco uma tensão, aqui e aqui a mesma tensão, por exemplo, 10 volts, e aqui eu coloco zero. E aqui no ladinho eu cuido para eles não se encostar, porque senão eu chego numa incoerência matemática. Eu vou fazer todas aquelas contas, né? Eu vou partir, eu vou descobrir que essa é a solução, como eu já descobri, né? Que o delta é maior do que zero, e vou encontrar x de x e y de y.
E aí eu vou fazer o gráfico aqui. Né? E, de fato, verifico que aqui dá 0 volts. Né? 0 volts, né? É só olhar aqui e aqui. Né? E aqui vai dar um valor que eu não sei quanto que eu coloquei. Vamos supor que seja 10 volts. Ah, não, é 100 volts que eu coloquei. Aqui do lado está a barrinha explicando. Né? 100 volts e 100 volts. E aqui no meio a distribuição do potencial. Como resolver isso, nós vamos ver na próxima aula, tá? Eu não vou, em meia hora a gente não vai resolver tudo isso aqui, ó. Tá? Eu vou deixar para a próxima aula para a gente resolver com mais calma. Guilherme, João e Tiffany, dúvida do que eu falei aqui? Alguma coisa? Nenhuma. Não, prof, dá para entender bem. É tranquilinho, né? Que tem essas 3 possíveis soluções, né? E bem no fim, eu transformei a solução de uma EDP na solução de 2 EDOs, né? Não ensinei como achar a solução da EDP direto. Né? Essa é a solução, na verdade, né? Porque a gente sempre vai transformando em coisas mais fáceis até onde a gente consiga resolver. Então tá, meus caros. Eu vou pegar então esses 3 vocês, vou colocar no YouTube. Parabéns mesmo, não vou me cansar de elogiá-los, tá? Um abração e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Até amanhã. Valeu. Valeu, professor. Até amanhã, Até mais. Valeu. Eu.